Olá, eu sou Ricardo Mendes e vamos conversar hoje um pouco sobre essa questão da felicidade. Eu confesso que eu estou curioso de ver o que os outros palestrantes vão falar sobre a felicidade, porque são muitos aspectos. Eu vou trazer a minha perspectiva para vocês, eu espero que isso ajude a que vocês possam formar a sua própria perspectiva. Então eu vou falar um pouco e no final vou sugerir um exercício para que vocês possam tirar proveito desse nosso encontro aqui de uma maneira prática também. Então, eu quero começar, em primeiro lugar, nos situando, em que ambiente nós estamos e que condições esse ambiente oferece para que essa tal felicidade possa se manifestar. Então, andando um pouquinho para trás, a gente se lembra de que nós viemos da unidade. Esse lugar da unidade é um lugar onde tudo se encontra em equilíbrio, todos os aspectos se encontram em equilíbrio. E existe um símbolo que é muito usado na medicina chinesa, enfim, na filosofia chinesa, que é o símbolo do Yin Yang, que é esse símbolo aqui, que é um símbolo muito interessante porque a gente tem essa parte preta com uma parte branca que está contida dentro dela, e também tem essa parte branca e tem uma partezinha preta contida dentro dela. Esse símbolo está em formato de círculo, que é uma forma harmônica perfeita, e as duas imagens dentro desse círculo se encontram em equilíbrio. Então, a dualidade, na verdade, que é o mundo, é o mundo onde a gente vive, é o lugar onde esses aspectos se desdobraram e se encontram livres, soltos, e se encontram dentro de cada um de nós também. Então, eu me lembro, por exemplo, do mito hindu. O mito hindu da criação é um mito muito interessante nesse aspecto. Diz-se que no início o que havia era um mar de leite esbranquiçado, uma flor de lótus no meio desse mar de leite, e dentro dessa flor de lótus dormia o Senhor Brahma. E depois de milhares e milhares de anos repousando e dormindo, um dia o Senhor Brahma despertou. E quando ele despertou, ele decidiu se transformar no próprio universo. Então, a partir do Senhor Brahma, surgiu tudo que existe de uma maneira manifesta. O Senhor Brahma se transformou no dia e na noite, nas 4 estações, e criou esse mundo e manifestou esse universo a partir de polaridades. Então, a primeira característica que existe nesse ambiente dual onde a gente vive hoje é que ele é um ambiente onde existe uma gama imensa de possibilidades, que vai de um polo ao outro. Então essa é uma característica desse lugar onde a gente habita. É a oposição que dá o movimento, diferentemente do que havia nesse símbolo Yin Yang que eu acabei de mostrar para vocês, onde havia um equilíbrio, onde havia uma harmonia. O que dá movimento ao universo e o que permite com que através desse movimento as inúmeras e infinitas nuances da grandeza desse universo possam se manifestar é exatamente a oposição. Então, algo que é importante a gente já de início entender, que não há como eliminar nenhuma das partes. Todas as partes são importantes.
para que esse universo possa manifestar a sua grandeza. No mito judaico-cristão, por exemplo, a gente já encontra essa manifestação da dualidade logo de cara. Então, quando Deus resolve criar o mundo, e no sexto dia ele cria o homem, e depois cria a mulher a partir desse homem, Adão e Eva, os primeiros homens, vamos dizer assim, do nosso mundo. Em algum momento, Adão e Eva desobedecem a Deus. Isso irrita Deus profundamente. Então a gente parte de um Deus que é amoroso, que tem a energia da criação, que cria toda essa variedade, expressa toda a sua grandeza através da sua criação. Ao mesmo tempo, ele se irrita e fica descontente com o que aconteceu com Adão e Eva, e expulsa os dois do paraíso. Como se a própria desobediência não tivesse sido criada por esse próprio Deus. Então esse próprio Deus já, nesse momento da criação, ele mesmo já expressa essa dualidade. Ele é o Deus que cria e ao mesmo tempo é um Deus que julga, enfim, e projeta no outro a diversidade. Em seguida, a gente tem o nascimento de Caim e Abel, que são filhos de Adão e Eva, e a gente conhece um pouco da história de Caim e Abel, porque Caim, num determinado momento, matou seu irmão Abel, porque ficou muito enciumado com o fato de Deus ter se encantado mais com as oferendas que Abel fez do que com as oferendas que ele próprio fez a Deus. Então, assim, tomado por um ciúme incontrolável, ele mata o próprio irmão. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque esse é um outro mito que mostra, já na segunda geração, que um irmão pode matar o outro irmão. É como se fosse um cartão de visitas para esse mundo onde a gente vive. Vários outros mitos a gente vê na mitologia grega, por exemplo. A mitologia grega é uma sequência de incestos e parricídios, né? Os filhos matam os pais e depois são mortos pelos filhos, é uma sequência. Então, assim, esse é o mundo. A mitologia, seja onde quer que ela tenha surgido, ela vai nos mostrando que esse é o mundo em que nós vivemos. Esse é o mundo da dualidade. E é surpreendente porque até o dia de hoje a gente continua se espantando com as coisas que acontecem, né? Imaginando que as coisas deveriam acontecer de uma outra maneira, que uma parte do mundo que a gente chama de mal não deveria existir. Isso não está em discussão e a gente precisa se lembrar disso. Então, a primeira pergunta que eu trago, que eu acho que é importante para que a gente possa responder no caminho de compreender do que se trata essa felicidade, se ela de fato é possível, é atingível, eu posso concordar com o mundo como ele é, né? A gente tem tantas informações já dentro da mitologia de que o mundo é assim, e até hoje eu ainda resisto, né? Então, é possível, a partir do mundo como ele é, eu ainda me disponho a ir em frente e buscar a felicidade? É possível eu concordar que não existe lixeira no mundo, eu não tenho para onde jogar fora algo que não me agrada? É possível compreender que o mecanismo desse mundo ele é formado a partir dessa oposição
entre forças construtivas e forças destrutivas, que é a partir do encontro com o que eu chamo de mal, é que eu me sinto impelido a buscar o bem, ou a fazer o bem. Então, essa é a primeira pergunta que eu queria colocar, né? E que é importante a gente saber se é possível responder. Porque ela nos permite, e ela faz com que a gente seja convocado então a olhar para frente. Se eu já cheguei nesse ambiente e eu já compreendi como é que é esse ambiente, e eu não tenho como interferir nessa dinâmica desse ambiente, porque isso é uma característica intrínseca desse ambiente, e eu posso concordar com isso, então eu posso ir adiante. Então, esse é um ponto importante para a gente refletir. E aí, então eu queria passar para uma próxima etapa, imaginando como é que é a nossa infância. Então, quando a gente chega aqui, a gente ainda está muito impregnado desse sentimento ou dessa experiência da dualidade, vamos dizer assim. E a infância é um período muito difícil, porque é o momento que a gente tem para aprender as novas regras desse novo ambiente aqui, né? Então, tudo que estava em equilíbrio, toda a nossa ideia de harmonia, tudo que corria muito bem naquele ambiente da dualidade, agora se move, agora se opõe, agora nos força a entrar em movimento, quando antes a gente estava em repouso. Nesse momento da infância, isso é extremamente delicado, porque quando a gente é criança e vem desse ambiente tão harmônico e tão em repouso, a gente ainda está muito sensível. Então, é muito fácil nos fazer sair do equilíbrio, dessa sensação de equilíbrio, né? E a felicidade essencialmente tem a ver com o equilíbrio, com o encontro de um equilíbrio, né? Quando a gente é criança, quando a gente está nessa fase da infância, a gente depende dos outros, depende do pai, da mãe, do grupo que nos cerca, a gente depende fisicamente para comer, então a gente depende para saciar a fome, que é algo desse mundo aqui, e se a gente não tem quem possa saciar a nossa fome, isso influencia, isso nos desequilibra de uma maneira muito evidente. Quando a gente sente alguma dor e não consegue expressar o que está sentindo, porque ainda não aprendeu essa linguagem, isso também nos desequilibra de uma maneira muito intensa, é desesperador. Então não é à toa que as crianças choram por essas razões, e choram de uma maneira desesperada. É uma sensação nova para quem vinha numa situação de equilíbrio, isso é importante a gente lembrar. Então, as fontes de reequilíbrio, elas passam a ser gradativamente, nesse momento da vida, as fontes externas, né? São as pessoas que estão à nossa volta, que nos ajudam a sobreviver, que nos trazem afeto, que nos reconfortam, que nos reconduzem a um determinado equilíbrio, até que esse equilíbrio vai se rompendo, enfim, na medida que o dia vai passando, que os anos vão passando. Essa é a dinâmica. Então, a infância também é um momento especial, porque a nossa possibilidade de equilíbrio, ela vem de fora, na grande parte das vezes, através das sensações físicas principalmente. Então, a nossa possibilidade de encontrar o equilíbrio, a felicidade, é delegada para o meio que está à nossa volta. Então, assim, essa é a situação que a gente tem até esse momento. No momento que a gente vai entrando na fase adulta,
que acontece? A gente vai aprendendo a fazer aquilo que os outros anteriormente faziam por nós. Depois que a gente sai da infância, ali pela adolescência principalmente, a gente começa a acumular conhecimento, a gente já aprende mais sobre a dinâmica desse mundo, aprende mais a se expressar, é movido também por uma grande curiosidade, porque tudo é novo, né? São muitas descobertas, não só do lado de fora, mas no próprio corpo. A nossa percepção vai mudando, a nossa sensibilidade e a maneira que a gente reage também ao mundo é diferente. Mas fundamentalmente a gente vai aprendendo e vai recobrando o poder sobre a nossa capacidade de subsistir, de sobreviver, vai recolhendo esse poder que naquele momento tinha sido escoado para o grupo que estava à nossa volta, cuidando da nossa sobrevivência. Então, nesse momento, a gente começa a ganhar a chance de poder se responsabilizar pela nossa vida, pelo que acontece sobre a nossa vida. E a felicidade tem muito a ver com isso. A felicidade, na vida adulta, ela vem como uma convocação, uma grande pergunta, a partir de tudo que você está aprendendo, a partir de todo esse conhecimento que você tem agora desse mundo, como ele funciona, até que ponto você está disposto a ir para se sentir bem nesse lugar aqui, nesse momento que você já não depende tanto dos outros, que você depende mais de você mesmo, né, das suas escolhas. Então, assim, é surpreendente a gente imaginar que a gente ainda continue colocando tanto a responsabilidade no outro pela nossa felicidade ou pela nossa infelicidade. A gente, quando olha para o outro, imagina que o outro deveria ser assim, deveria ser assado, e a gente, quando vê o outro manifestar algo que é difícil, a gente se afasta, a gente exclui. Essa visão ainda infantil, essa visão de que algumas coisas deveriam existir e outras não, ainda nos acompanha. E, de fato, assim, é importante que a gente possa deixar essa visão para trás, porque é claro que o outro tem uma função importante na nossa vida. E como adultos, a gente precisa ampliar essa compreensão a respeito do outro, né? O outro traz dentro de si toda a grandeza, assim como nós trazemos também. Só que a gente não consegue se ver. A gente não consegue ver a nossa inteireza, a nossa grandeza, a nossa integridade. A gente não consegue nem ver a própria nuca, a gente não consegue ver a ponta do cotovelo. O outro precisa estar na nossa frente para manifestar aspectos que a gente ainda não conseguiu enxergar dentro da gente mesmo. E eu não estou falando só de aspectos difíceis, porque o que se chama de sombra, que normalmente se atribui aspectos difíceis à sombra, na verdade a sombra é um lugar onde a gente pouco enxerga. E o que a gente não enxerga porque tem dificuldade de olhar para dentro e de perceber a nossa própria grandeza, o outro se oferece para mostrar. O outro muitas vezes me convoca a ver aspectos que eu não estou com vontade de ver, que eu não estou com vontade de reconhecer, porque são aspectos difíceis que também estão aqui dentro, são possibilidades que existem aqui dentro também. Então, quando eu olho para o outro e vejo o outro manifestar algo difícil, na verdade o outro está me livrando de ser o porta-voz para a humanidade de que esse aspecto difícil existe, tá, dentro de nós, né? É preciso olhar
com compaixão e com agradecimento quando o outro se coloca nesse papel e me poupa de manifestar aquilo. Então, eu acabei de falar dos mitos da criação, e esses mitos da criação, eles nos lembram, nos ajudam a não esquecer, desde o iniciozinho da história, o quanto nós somos capazes de levar ao extremo impulsos difíceis, né? A gente começa falando, tem um mito que fala do irmão matando o irmão, do outro, do filho matando o pai, sendo morto pelo filho. A gente já começa nesse lugar. Então, assim, primeiro a gente falou de poder concordar com o mundo do jeito que ele é. O segundo desafio importante é, eu posso concordar com o outro do jeito que ele é, mas não o outro bonzinho, não o outro que me agrada, não o outro que só traz coisas interessantes, que me faz rir, que me faz sentir bem. Eu posso concordar com o outro na grandeza do outro? Né? Então, essa é uma segunda pergunta importante, é um segundo desafio no caminho para a felicidade. Né? Então, o que eu quero dizer é que se nós temos dentro de nós essa grandeza ela é feita de aspectos muito agradáveis e de aspectos muito difíceis. Se eu quero escolher um desses dois lugares para viver e para trazer, enfim, para expressar a minha grandeza, se eu quero dar destaque, se eu quero dar preferência a um desses lados, eu preciso ter consciência disso. Eu preciso, então, fazer escolhas que vão me ajudar a trazer esses aspectos mais agradáveis e esses aspectos mais difíceis, vamos dizer assim. Esses aspectos mais construtivos e esses aspectos mais destrutivos. Então, como adultos, quando a gente já aprendeu sobre o mundo, quando a gente já aprendeu muitas coisas, quando a gente já aprendeu a se expressar, quando a gente já compreendeu muitas coisas a respeito do relacionamento com o outro, já sabe como o mundo é, já entende um pouco do que se chama de ética, já sabe que a gente chega ao mundo com as mãozinhas fechadas, portanto a gente não traz nada, e já sabe que quando a gente morre as mãos ficam abertas, que significa que a gente também não leva nada. A pergunta é assim, o que é que eu estou disposto a fazer para me sentir feliz? Né? O quanto eu estou disposto a arriscar para encontrar essa felicidade, para poder expressar, para poder ser um agente dessa felicidade. Então, isso significa que para a gente se aproximar da felicidade, a gente tem que se reinventar diariamente. Se vocês quiserem fazer um exercício, eu tenho um exercício para propor aqui para vocês. Que é um exercício simples, mas é um exercício que pode ajudar bastante a vocês terem clareza da implicação que cada um de vocês vem tendo no encontro da sua própria felicidade. Então, a proposta é muito simples. A proposta é que você possa fazer, então, uma lista com 30 itens que façam você se sentir bem. Itens que você já experimentou. Então, eu posso dar uma ideia da minha própria lista que eu já fiz, para que vocês possam entender do que é que eu estou falando. Então, para começar, eu detesto acordar cedo. Então, e eu não gosto de acordar com despertador. Então a minha vida, apesar de já ter acordado cedo e com despertador há muitos anos,
a minha vida começa a partir de 9h30, 10 horas da manhã. Antes disso eu preciso acordar espontaneamente. Então isso faz uma diferença na pessoa que eu vou apresentar no mundo, a partir das 10 horas da manhã. Para mim é fundamental meditar de manhã. Eu não posso sair de casa sem meditar, porque quando eu medito eu me sinto mais organizado por dentro. Então eu consigo ir para o mundo e interagir com o mundo de uma maneira mais ordenada. Então isso para mim é fundamental. Não só no ambiente que eu trabalho, mas na minha casa também. Eu gosto de piso de madeira, né? Eu não gosto de piso frio, por exemplo. Eu gosto de janelas amplas. Eu gosto de que entre luz no ambiente. Eu gosto de usar roupas confortáveis, apesar de já ter usado muito terno e gravata na vida. Hoje eu já não tenho mais gravata, mas hoje eu posso vestir camiseta de algodão, que é o que eu gosto. Eu gosto de almoçar com tempo também. Eu não gosto de almoçar em pé, comendo de qualquer jeito. Eu gosto de caminhar na floresta, eu gosto de tomar sorvete, eu gosto de escrever, eu gosto de andar de mãos dadas, namorar. Eu gosto de viajar, eu gosto de aprender com as pessoas que me inspiram, né? E estar sempre atento a encontrar essas pessoas. Eu gosto de trabalhar com grupos, eu gosto de dar cursos. Enfim, eu tenho uma extensa lista. Essa lista ela foi sendo construída através da minha vida. E hoje eu posso dizer que a grande parte dos itens que me agradam fazem parte do meu cotidiano. Então, eu me sinto bem com a vida que eu levo hoje. E a minha pergunta para você, no momento que você... Algumas das perguntas que eu tenho para te fazer é... A primeira, né, quando você conseguir elaborar essa lista, olha bem para essa lista, né? Eu estou estimulando você a fazer uns 30 itens, mas pode fazer mais, porque você pode detalhar de coisas pequenas a coisas maiores, e é importante. Quantos itens dessa lista hoje fazem parte do seu cotidiano, da sua vida, né? Olha bem para ela, né? Eu tenho certeza que uma grande parte da sua lista, desses itens está ao seu alcance fazer. Quantos você não faz, né? Há uns 10 anos atrás eu estava dando um grupo e eu pedi para as pessoas fazerem uma lista semelhante. E uma pessoa disse assim: uma coisa que me deixa muito feliz é andar na praia, botar os meus pés na areia, andar na beira do mar. Isso me deixa muito feliz. E ela disse que não fazia isso há 2 anos. Eu perguntei para ela se ela morava muito, muito longe da praia. Ela morava na quadra da praia, 2 quadras da praia. E há 2 anos que ela não fazia isso. Então, existem muitos itens desses que, se você prestar atenção, com certeza ainda é um espaço que está ao seu alcance e que você ainda não ocupou. E essa é uma sugestão, é um lugar que você pode começar a ocupar. Porque no momento que essa lista passa a ser uma lista que faz parte do seu dia a dia, o que vai acontecer é que o seu estado de alegria, de felicidade vai aumentar no cotidiano. A sua capacidade de agir a partir do amor e não a partir do medo também vai aumentar. E é possível que aos poucos você vá conseguindo empreender mudanças um pouco mais profundas na sua vida, que vão te levar a um estado ainda maior de alegria, de felicidade. Essa é a sua responsabilidade. Você é responsável por criar o roteiro que você quer viver, por
criar a sua própria felicidade. E é surpreendente perceber o quanto, o quão pouco a gente está disposto a arriscar e a empreender mudanças para encontrar um lugar de felicidade melhor. Então, assim, o que eu queria dizer para você é que, para a gente ir fechando, né? Eu falei que um movimento importante era concordar com o mundo como ele é, o outro era importante concordar com o outro como ele é, e na medida que você vai descobrindo a sua possibilidade de se responsabilizar pela sua felicidade e por reforçar essa parte da grandeza que existe no universo para ser manifestada, que você quer fortalecer, isso vai te levar a um estado de alma de mais felicidade. Quanto mais você estiver implicado nisso, mais você vai se sentir bem. E aí você vai estar se aproximando também do terceiro desafio, que é concordar com você também do jeito que você é, né? Com aspectos construtivos, aspectos destrutivos também, mas com um olhar, com uma direção. A minha conclusão é que em cada momento da vida, o grau de felicidade depende da paz e da satisfação que você obtém a partir das escolhas que você faz. Então, e essas escolhas, elas sempre envolvem riscos. Se você está disposto a encontrar um grau de felicidade elevado, você deve estar disposto também a correr maiores riscos. E a gente não tem como medir o grau de felicidade de cada um. A minha conclusão é que a felicidade é um estado de equilíbrio interno. A partir das consequências agradáveis e das dificuldades que as suas escolhas provocam e do risco que você está disposto a correr. Então, eu sinceramente acredito que existe uma possibilidade de a gente encontrar um altíssimo grau de felicidade na vida e que para que a gente consiga, a gente precisa de fato se responsabilizar em fazer esse percurso. Eu desejo que você possa ter aproveitado o que a gente falou aqui e que você também possa se animar em fazer o seu dever de casa e encontrar um bom lugar para você. Obrigado.